Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical, hoje a lição é de número 9. Mas antes disso, eu quero te pedir que você possa curtir, comentar, também compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Compartilhe com aquele amigo ou com aquela amiga que você sabe que vai precisar de ouvir esse estudo. Deus abençoe a todos vocês. Então vamos para a nossa EBD. O tema da lição nos diz o seguinte: o reinado de Joás. Vamos também fazer uma pequena leitura do primeiro tópico da lição, que nos diz o seguinte: tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e também econômicos. A morte de Acabe e da rainha Jezabel, a sua neta Atalia contraiu matrimônio com Jorão, que era filho de Josafá, reino do sul, e assim houve essa união do reino do norte com o reino do sul. E da união de Atalia com Jorão nasceu Acasias, e Acasias veio ser assim o rei de Judá. Mas após a morte prematura de Acasias, a sua mãe Atalia, com seu espírito ainda de Jezabel sobre a sua vida, ela resolveu matar todos os descendentes para que não houvesse ninguém para reinar no lugar do seu filho, e assim ela assumisse o reinado sobre Judá. E foi isso que ela fez. E durante 6 anos ela reinou sobre Judá. Mas antes mesmo que ela começasse a reinar sobre Judá, assim quando ela queria matar todos os descendentes do rei para assumir o trono no seu lugar, um dos filhos do rei escapou, e o nome dele era Joás. Joás escapou da morte devido à proteção e o livramento que sua tia Joseba, com Joiada, que era sacerdote, pegou essa criança e escondeu durante 6 anos no templo de Deus. Então, Atalia achou que tinha matado todos os descendentes do rei, mas existia um que conseguiu fugir da morte. Esse era Joás, que estava sob o cuidado do sacerdote Joiada. E durante 6 anos ele ficou sob a guarda de Joiada, até então protegido contra a perversa rainha de Judá. O terceiro subtópico nos diz o seguinte: quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por eles, destituiu Atalia do trono e proclamou Joás como rei de Judá. Então, queridos, Joiada, sacerdote, ele sabia a importância que tinha de Joás assumir o trono sobre Judá. Porque enquanto Atalia estava governando, a idolatria e o pecado sobre Judá só aumentava. Então, Joiada, com a grande sabedoria da parte de Deus, ele se juntou com os capitães que eram ali da guarda real, que também não queria mais que a rainha reinasse sobre eles, e ali proclamaram a Joás como o legítimo rei de Judá. Após Joás ser empossado como rei de Judá, Joiada ele ficou como tutor do rei Joás, pois Joás, quando foi empossado como rei, ele tinha apenas 7 anos de idade. Por isso a importância do sacerdote Joiada em cuidar da administração enquanto Joás era uma criança. Então Joiada ficou na responsabilidade de estar ali guiando o reino de Judá, enquanto o rei era criança, apenas com 7 anos de idade. E Joiada, sendo um homem de Deus, um sacerdote, ele começou a fazer uma limpa em toda Judá. Nós sabemos que durante o reinado anterior de Atalia, esse Joiada viu que ela proclamou a idolatria sobre Judá. E isso fez com que o povo se corrompesse, deixando o caminho de Deus, adorando os deuses mudos,
os deuses de pedra, o deus Baal e outros deuses que eram cultuados pelos os vizinhos de Judá. Então, quando Joiada ele assume assim o reinado sobre Judá, ele procura primeiramente limpar Judá dos falsos deuses, faz ali uma reforma religiosa. Assim que Joás alcançou uma maioridade e pôde assim assumir o trono sozinho, ele ali reparou que o templo da adoração a Deus estava precisando de uma reforma. Por isso ele conclama todo o povo para que doasse, para assim repararem as brechas que existiam no templo de Deus. Nós sabemos que a rainha anterior a Joás, ela não promovia a adoração a Deus. Por isso a casa de Deus, o templo de Deus, estava totalmente abandonado e caindo aos pedaços. Mas quando Joás assume, ele faz o melhor para Deus. Ele proclama ao povo para que doe, para que a casa do Senhor, o templo de Deus, venha a ser reformado. E assim o povo, totalmente alegre e contente de poder assim celebrar a Deus, doaram e assim o templo de Deus foi reparado. Assim, queridos, nós também temos que cuidar do templo de Deus, que é a nossa própria vida. Nós sabemos que nós somos o templo de Deus, o templo vivo de Deus. O nosso corpo é o templo de Deus. Por isso nós temos que fechar todas as brechas. Assim como Joás, após assumir o trono, ele tampou as brechas que estavam na casa de Deus, assim também nós devemos tampar todas as brechas, para que nessas brechas não possa haver a entrada de nenhum pecado. Quando nós deixamos as brechas abertas, é sinal que nós não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais brechas na nossa vida, mais fácil fica de sermos conduzidos ao pecado. Por isso a necessidade de fecharmos as brechas para que o pecado não possa entrar em nossa vida. Assim, querido, Joás, ele reformou a casa de Deus. E o povo de Judá pôde adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mas é bom salientar que enquanto Joás estava sob o cuidado do sacerdote Joiada, ele andou fielmente no caminho do Senhor. Ele promoveu a adoração a Deus. Mas no final, após a morte do sacerdote Joiada, Joás ele começou a andar por caminhos errantes e deixando assim de continuar a adorar a Deus, promovendo assim a idolatria no meio do povo de Judá. Olha bem, enquanto o sacerdote estava vivo, Joás, rei de Judá, estava adorando a Deus, andando nos seus caminhos. Mas após a morte de Joiada, o sacerdote, ele agora começa a abrir a brecha para o pecado. O Salmo de número 128, versículo 1, nos diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós vemos que Joás, enquanto estava andando nos caminhos do Senhor, estava sendo bem-aventurado. Ele estava recebendo a bênção de Deus e, em contrapartida, o povo também estava sendo abençoado por Deus. Mas após a morte do sacerdote, ele agora se desvia do caminho do Senhor e começa a cometer todos os tipos de pecado, não só trazendo mal sobre a vida dele, como também fazendo que o povo de Judá viesse a seguir os seus caminhos. Nós assim, queridos, aprender com a vida do rei Joás. Isso sim, ele teve os momentos de início do reinado, que ele ainda estava sob a tutoria do sacerdote Joiada, ele seguiu fielmente os caminhos do Senhor. Mas após a morte do sacerdote, ele se entregou direto à idolatria e todo o tipo de pecado. Que nós possamos vigiar. Nós devemos começar a adorar a Deus e levar essa adoração até o último dia das nossas vidas, porque a melhor coisa que temos a fazer é adorar a Deus na beleza da sua santidade. E é muito importante que nossa vida seja de contínuo um altar para Deus.
o apóstolo Paulo fala que nós devemos sacrificar o nosso corpo com um cheiro suave ao Senhor, como sacrifício. Meus queridos, finalizamos mais uma escola bíblica dominical e cada dia possamos ter mais comunhão com Deus, guardar a nossa vida perante o Senhor, livrando-se de tudo aquilo que vinha nos prejudicar e nos levar ao pecado. E o Senhor Deus continue abençoando sua vida ricamente e te espero na próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.